Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara, com transmissão no canal 21 da NET aqui em Araraquara e também na TV Educativa de São Carlos. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Rui Ribeiro de Magalhães. O professor Rui, ele é juiz de direito aposentado, é advogado e professor titular da cadeira de Direito de Família do curso de Direito aqui da Uniara. Nós vamos conversar com o professor Rui sobre esse caso que ocorre no Brasil, está na ordem do dia aí na mídia, do garoto brasileiro que o pai mora nos Estados Unidos, a mãe faleceu, o menino está com o padrasto e está havendo uma disputa da guarda deste menino. Nós vamos falar não especialmente do caso, porque desconhecemos, enfim, detalhes com profundidade do caso, mas vamos falar sobre o Instituto da Guarda e o direito de família de uma forma em geral. Professor Rui, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito mais uma vez, o senhor que nos atende sempre prontamente. Ficamos muito honrados aí com a deferência do senhor. Eu pergunto ao senhor o seguinte: a população ainda tem uma certa ideia de que a guarda sempre é em favor da mãe. O casal separa, a mãe fica com a guarda e o pai passa a ser aquele que vai visitar o filho, enfim, pegar o filho só para recreação, que era até uma atitude muito cômoda para o pai, que ele era apenas, digamos, um espectador da vida do filho e tirava o filho ou a filha só para aquele momento de lazer, etc. Me parece que não é bem assim, né? Eu gostaria que o senhor começasse então explicando esta situação. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, professor Galhardo, aos telespectadores da TV Uniara, mais essa oportunidade de vir conversar com o público da nossa cidade e região a respeito disso. Realmente houve muita alteração nesses últimos anos em relação a essa questão. Sempre houve uma preferência materna pela guarda, até por uma questão de ordem biológica e não jurídica. A mulher sempre foi mais talhada para a educação, para a criação. Mas de uns anos para cá, essa mentalidade foi se modificando e hoje o que predomina é a chamada paternidade responsável, não é? De maneira que o pai e a mãe devem dividir igualmente as funções na criação, na educação e também na convivência com os filhos menores. Com isso, aquela preferência que existia, até do seu ponto de vista legal, de que a mãe deveria ficar com a guarda dos filhos menores, já não prevalece mais hoje. Né? O novo Código Civil determina que a guarda será deferida a quem melhores condições tenha para criar e educar o filho. Isso pode ser o pai, pode ser a mãe e mais ainda, em determinadas situações existe até a possibilidade da chamada colocação da criança na família substitutiva. Então, se o juiz verifica que nem o pai nem a mãe separando-os tem condições de educar e o avô, os avós paternos ou os avós maternos ou um outro parente, não é, tem essa condição, o juiz pode até deferir a guarda dessa criança à pessoa que não seja nem o pai nem a mãe daquele menor, não é? Então isso tudo foi mudando de maneira que hoje não prevalece mais essa preferência que existia para que a mãe fique com a guarda dos filhos menores. O senhor enxerga isso como uma mudança, digamos, filosófica na questão do direito, professor Rui, que eu quero colocar? Antes, os juízes, enfim, advogados, operadores do direito, discutiam direitos do pai e da mãe. Hoje não, hoje o que se discute é direitos da criança. Exatamente. Um programa só seria pouco para a gente abordar historicamente essa transformação que houve no antigo pátrio-poder, que inicialmente era um poder só do pai, depois passou a ser exercido com a colaboração da mãe, para o atual, que é o chamado poder familiar. No pátrio-poder anterior, toda a preocupação do legislador era em relação ao pai, certo? Os interesses da criança eram secundários. Hoje não. Hoje a nova mentalidade jurídica está voltada para o bem-estar da criança. Então o poder familiar, ele deve ser exercido sempre tendo em vista o bem-estar da criança. Daí a razão pela qual não predomina mais a preferência da guarda com relação só à mãe ou só ao pai, quer dizer, até a família substitutiva pode entrar nesse cenário
Não é? Ainda que ela nem era parte do processo. Exatamente, ainda que nem era parte. Porque às vezes, muitas vezes, nem o pai nem a mãe reúnem essa condição. Então, a preocupação do legislador hoje não é deixar a criança com o pai ou deixar a criança com a mãe, é preservar o bem-estar da criança, aquilo que para ela é melhor. Então, o direito hoje volta-se em benefício da criança e não mais em benefício dos pais. Entendo. Agora, professor Rui, uma outra colocação também que a sociedade às vezes tem dúvida é a ligação de pagamento de pensão com direito de visita. Uma coisa está ligada à outra, professor? Não, nenhuma. Uma coisa é uma questão de sobrevivência, não é? Que é a pensão alimentícia. A outra coisa é a relação que deve existir entre pai e filho. De maneira que mesmo que um ou outro seja inadimplente, isso não pode retirar do inadimplente o direito de visita e de convivência. Às vezes a mãe fala, não pagou pensão, não vou deixar visitar. Esse é um dos pontos mais críticos da relação familiar. É verdade. Certo? Porque as pessoas confundem uma coisa com outra. Não paga pensão, não tem direito de visita. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Certo? Para resolver o problema da inadimplência alimentar, tem a cobrança. Nós temos a cobrança. Inclusive, é uma das coisas mais sérias que existe no Brasil, porque leva para a cadeia efetivamente. Da prisão. Certo? Da prisão. Certo? E é uma prisão sem benefícios. De maneira que, se o sujeito for preso hoje e pagar amanhã, ele sai em liberdade. Mas ele vai efetivamente para trás das grades. Não é a pessoa devedora de alimentos. De maneira que ainda é uma das coisas sérias que restaram no direito de família, né? Nesse aspecto aí. De maneira que não há razão nenhuma para condicionar a visita ao pagamento de pensão e vice-versa. Perfeito. Professor Rui, uma outra questão que eu também gostaria de levantar com o senhor, antes de nós chegarmos lá no caso efetivamente do menino brasileiro, toda essa polêmica aí com os Estados Unidos, até passeatas, estamos vendo passeatas tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. No Brasil, a passeata para que o menino fique, nos Estados Unidos para que o menino vá morar com o pai que reside lá nos Estados Unidos. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor, às vezes a sociedade também tem dúvida. Essas regras do direito de família, elas também valem, são iguais para aquelas pessoas que não são casadas no papel? Chamada união estável. Relação familiar entre pais e filhos independe do estado civil dos pais. Entendo. Certo? Quer dizer que também não se mistura a situação jurídica dos pais com a situação jurídica dos filhos em relação a eles. Não é? De maneira que casado ou convivente, enfim, não há nenhuma interferência, nenhuma situação prejudicial para os filhos. Quer dizer, não importa se estava casado no papel ou não, o pai vai ter os seus direitos e também as suas obrigações, com a mãe também, etc. Não há nenhuma interferência. Quer dizer, o Estado Civil, a situação jurídica dos pais é uma, a situação jurídica dos filhos em relação aos pais é outra, completamente diferente. Professor Rui, uma outra questão também, a chamada guarda compartilhada, que o Código Civil trouxe, uma lei nova também trata desse assunto, a chamada guarda compartilhada. O que o senhor poderia esclarecer sobre essa guarda compartilhada? O que é isso, afinal? É aquilo que se chama de desregar, né? Porque existia uma regra muito rígida com relação à guarda e o direito de visita. Então, quem tinha a guarda tinha a convivência com o filho diuturnamente. O visitante, ele tinha algumas horas do dia e da semana para ter essa convivência com os filhos. Ora, como hoje o interesse é pelo bem-estar da criança, essa guarda compartilhada veio exatamente quebrar essa regra, vamos assim dizer, não é? No sentido de que a visitação, a permanência da criança com um ou com outro já não mais se submete a nenhuma regra rígida. Agora, veja bem, é fundamental para o funcionamento da guarda compartilhada que haja, antes de mais nada, bom senso dos pais. Certo. Que, apesar de estarem separados, que eles mantenham uma convivência amistosa, ao menos em relação à criação e educação dos filhos, porque senão não funciona. Não funciona. Na prática não vai dar certo. Quer dizer, o pai ir buscar na escola, a mãe levar no futebol, etc. Exatamente. Enfim, acompanhar diariamente. Ficar com uma semana com uma semana com outro, um mês, certo? Sem que haja aquela necessidade da intervenção do Estado, do juiz, para resolver esses problemas que são tipicamente de interesse da família. O senhor, como um grande especialista na área de direito de família, o senhor verifica, por exemplo, a possibilidade do juiz aplicar a guarda compartilhada quando não há esse bom relacionamento entre o pai e a mãe? Acho meio difícil.
acho meio difícil exatamente, voltando ao tema mais uma vez, porque isso vai prejudicar os interesses da criança, não é? Porque aí a criança vai servir de joguete na mão de um e de outro. Então, numa situação dessa natureza, é bem provável que o juiz regulamente a visita. Perfeito, quer dizer, ele baixa uma Aliás, norma... seria bom senso que ele regulamentasse. Se ele perceber que não existe possibilidade de entendimento entre pai e mãe, seria de rigor que ele regulamentasse. Quer dizer, ele baixa uma regra, Exatamente. A partir dessa regra tem que ser respeitada. Tem que ser respeitado. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através dos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Também pode participar pelo e-mail direito@uniara.com.br. Nós estamos conversando no programa de hoje com um ilustre professor desta casa, titular da cadeira de Direito e Família, que é o professor Rui Ribeiro de Magalhães. Professor Rui, que é advogado, foi juiz de direito, tem várias obras jurídicas editadas nessa área de direito de família, né? E estamos falando com ele sobre a guarda, especialmente aí levando em conta esse caso do menino brasileiro que está no Brasil, mas que o pai que mora nos Estados Unidos está pleiteando a guarda e que o menino seja transferido para os Estados Unidos. Professor Rui, o senhor bem nos esclareceu no primeiro bloco a respeito da possibilidade, então, de uma criança permanecer até, não permanecer nem com o pai nem com a mãe, permanecer numa família substitutiva porque vai ser melhor para ela. E aí eu perguntaria, nesse caso, esse padrasto, ele teria, nós não conhecemos o caso com profundidade, mas só para ficar na área do direito, ele teria chance de ter essa criança, então, apesar dele ser o padrasto? Professor Galhardo, até alguns dias atrás eu diria que sim, apesar de ser o padrasto, né? Até porque a criança também está aqui com os avós maternos. Não é? Então ela não estaria só com o padrasto. E os avós maternos me parece que são também favoráveis que a criança fique com esse padrasto, fique no Brasil. Exatamente. Agora, com a recente visita do nosso presidente aos Estados Unidos, eu perdi um pouco essas esperanças. E eu vou explicar por quê. Numa situação absolutamente inusitada, essa questão juridicamente foi deslocada da vara da família, que é o lugar competente, que é o foro competente, para a Justiça Federal, não é? Que nunca julgou, e não é da sua competência julgar questões de família. Não é? Isso daí está me parecendo que foi uma maquiagem jurídica para se resolver um problema de ordem política. A partir do instante em que a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, entrou pessoalmente nessa questão, não me parece que haja interesse do governo brasileiro de se indispor com o governo norte-americano. Por outro lado, essa questão está sob júdice, de maneira que nós teríamos que aguardar a decisão judicial. Então, o que se fez? Se deslocou da Justiça da Família para a Justiça Federal. Então, essa decisão, que inicialmente seria uma decisão estritamente jurídica, agora passa a ser uma decisão política. Aliás, eu acho que muito mais política do que jurídica, porque não tem competência a Justiça Federal, e quem entende desse assunto sabe que não tem cabimento deslocar uma questão dessa para a Justiça Federal. Para dar um exemplo bem popular, para que todo mundo entenda, por exemplo, o jogo de futebol, que o futebol é o esporte mais popular do Brasil, tem lá o árbitro. Mas nós temos também o vôlei e o basquete, que também tem árbitro.
Vamos imaginar uma partida de futebol em que o árbitro faltou, então convoque um árbitro do basquete ou do vôlei para apitar um jogo de futebol. É árbitro do mesmo jeito, só que não é competência dele tratar daquele assunto. Até não conhece com profundidade. Não conhece com profundidade. Então o juiz federal, e aí não vai nenhum demérito aos juízes federais, à Justiça Federal, eles não tratam dessas questões de família. E depois me parece que envolvimento político numa questão tão sensível, né, professor? E eu acho um absurdo, Olha, nós tivemos casos de brasileiros no exterior com problemas semelhantes, não é? É natural que o governo faça um apelo, faça um pedido, mas interferir dessa maneira a ponto de deslocar a competência, afrontando toda a legislação processual brasileira, não é? De uma área da justiça para outra área da justiça, que não tem nada a ver com isso, isso me parece um absurdo. Então, depois dessa decisão, eu sinceramente não acredito muito na permanência dessa criança no Brasil, não. Agora, o senhor, nesse processo, o senhor que atuou também na área de família há muito tempo como juiz e atua agora como advogado, eu perguntaria, nesse processo são feitos estudos técnicos, relatórios, psicólogos, etc., professor Rui? Sem dúvida alguma. Quer dizer, quando o juiz da família ou da infância, da juventude, depende, vai decidir uma questão dessa natureza envolvendo criança, ele já está amparado por laudos de psicólogos, por laudos de assistentes sociais, não é? Então, ele não decide somente de acordo com aquilo que ele entende que deva ser feito. Não é? Ele tem todo um respaldo técnico daquelas pessoas que possuem conhecimento em outras áreas, que são as ciências que estão aí para auxiliar o juiz, para auxiliar a decisão judicial. Então, o juiz de bom senso, ele vai ouvir esses profissionais todos, e isso precisa ser feito até com uma certa cautela, nada de pressa. Isso quer dizer, um tempo necessário. Nada de pressa. Tem que assentar a poeira para que os psicólogos, os assistentes sociais possam trabalhar com calma, não é? Para tirar aquele conteúdo forte de sentimento que envolve uma questão dessa natureza, vão ouvir a criança, vão tentar tirar da criança aquilo que ela realmente quer. Onde ela se sente muito melhor. Importante, não é? Para então informar o juiz, olha, a melhor situação seria essa. E aí o juiz vai decidir, não obrigatoriamente de acordo com aquilo que foi afirmado pelos profissionais das ciências auxiliares, mas ele vai ter supedâneo suficiente, não é? Para errar menos. Entendo. Ou para acertar. Entendo. E o promotor de justiça, professor Rui, o Ministério Público, né, a instituição Ministério Público tem sido, enfim, tão requisitada da sociedade nos últimos tempos, perguntaria, ele também pode se envolver num caso desse? Obrigatoriamente se envolve, porque há interesse de menores, né? E é também um outro concurso de auxílio ao juiz. É lógico que a opinião que o promotor emite, é um profissional capacitado, gabaritado, é de fundamental importância. Né? E isso tudo não há na Justiça Federal. Esse aspecto vai falhar, essa parte vai falhar. Eu perguntei tudo isso exatamente para chegar nesse ponto. Era a próxima pergunta que eu ia fazer ao senhor. Me parece que as varas de família, ou enfim, a Justiça de Família, a Justiça da Infância, elas até pela matéria que elas lidam, elas têm lá profissionais, psicólogos, assistentes sociais, também tem um promotor especialista na área, e toda essa situação a gente não verifica na área da Justiça Federal, que trata de outro assunto. Outros assuntos, quer dizer, vai haver uma deficiência nesse julgamento, não resta a menor dúvida, não é? Pode até ser que esses laudos já tenham sido feitos, já estavam no processo e vão agora ser deslocados juntamente com o processo principal para a Justiça Federal. Mas, eu repito, a Justiça Federal não tem afinidade com esse tipo de causa. Nem tem uma estrutura formada, como é o caso da Justiça Estadual, que conta com psicólogos, com assistentes sociais concursados. Não é? E esses profissionais, eles trabalham diariamente em cima dessas questões. São especialistas. São especialistas, quer dizer, com o passar do tempo, eles vão se aprimorando ainda mais. Entendo. Não é? Então essa vai ser uma deficiência, quer dizer, esse julgamento para mim hoje vai ser um julgamento político. Bem, nós vamos aguardar aí as decisões da Justiça, né? E sem dúvida nenhuma, me parece bastante, no mínimo, inusitado
que o órgão máximo do país, do Executivo, a Presidência da República, se envolva numa questão jurídica, porque, penso eu, quantos casos, né, professor Rui, que não tem parecido com esse no Brasil, de crianças que estão no exterior e o pai quer que volte para o Brasil, ou o inverso, crianças que estão no Brasil, o pai quer que... Tivemos um caso, parece que também no Líbano, recentemente. Exatamente, né? Aquela moça que estava no Rio para filho. Mas acontece que nenhum deles houve um pedido direto da secretária de Estado norte-americano, Hillary Clinton. Entendo, então, perfeito. Foi o que faltou nos outros. Perfeitamente. Bom, infelizmente o nosso programa chega ao final. Gostaríamos de agradecer imensamente aqui a presença do professor Rui Ribeiro de Magalhães, que você, telespectador, pode perceber, é um brilhante jurista, especialista nessa área de direito de família. Professor Rui, lhe devolvo a palavra para suas considerações finais. Quero agradecer uma vez mais a oportunidade de estar aqui na TV Uniara, falando aos telespectadores da nossa região, e agradecer ao professor Galhardo por esse convite, que muito me honra. Obrigado. Né? Estar aqui é sempre um prazer e todas as vezes que precisar estarei à disposição. Muito obrigado mais uma vez ao professor Rui Ribeiro de Magalhães, agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.